então, aí continuando velocidade das reações. Então, velocidade das reações é o estudo da cinética química. Passa rápido, ó, como o tempo passa rápido nas aulas de química, olha só. Então, cinética. A gente terminou videoaula passada comentando com vocês acerca da questão das equações da velocidade e as reações que podem ocorrer em etapas, tá bom? Então, se a gente for aprofundando o conteúdo, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que as reações, elas têm também como calcular a sua velocidade, fazer um cálculo da velocidade. E é isso que a gente vai ver inicialmente nesta videoaula, tá bom? Então, para esse cálculo de velocidade, eu vou passar para vocês o seguinte. Então, o exemplo que é o exemplo 3 lá para vocês, tá bom? Então, o exemplo 3 que vai trabalhar justamente a velocidade lá, tá bom? Então, ele diz o seguinte, ó. Considere a reação, tá bom? Primeiramente, acho que eu vou colocar assim, ó. A velocidade é sempre determinada pela variação da massa com o tempo, ou a variação do número de mols em relação ao tempo. Tá bom? Só que tem um fator interessante aí que a gente tem que determinar. Porque se aparecer um coeficiente estequiométrico da reação, ele tem que multiplicar o tempo na hora de eu resolver. Então ali é o seguinte, ó. Eu dei a reação, ó. 2NO2, não vai se importar o estado físico ali. 4CO formando N2 mais 4CO2. Vou passar aqui só para ficar mais fácil para vocês. E a tabelinha tá concentração, isso aqui é símbolo de concentração, tá bom? De CO em mol por litro. E o tempo em minutos. Então vai ser 10, 0,1, 0,0, 0,6, 0,3 e 0,2. 0, 10, 20 e 30 minutos. Às vezes ele passa o tempo em minutos, em segundos, e daí na pergunta ele pergunta em minutos. Tá bom? E aqui também poderia ser que nem aqui, ó. V igual a variação da concentração pelo tempo. Tá bom? É uma derivação da equação da velocidade da física. V igual a D dividido por T, né? Delta S por delta T, se preferir. Só que em química a gente não tem como medir a distância da reação. Então a gente mede a variação da massa, a variação do número de mols ou a variação da concentração. Essa é a parte mais difícil dentro de cinética química que a gente vai ver. Isso aqui ainda é fácil, tá bom? Mas então, esse tempo está em minutos, tá certo? Ele pede de 0 a 20 e depois de 10 a 30, tá bom? Então o tempo de 0 a 20 minutos. E na letra B, de 10 a 30 minutos. Bom, então, primeiro passo. Eu vou colocar V igual. Eu vou pegar o 0 e o 20 minutos. Então, eu vou pegar o 0, tá aqui, ó. E o 20, tá aqui, ó. Não conseguiu ver ali, né? Então, eu vou pegar a variação da concentração, porque aqui é concentração. Então, vai ficar 1 menos 0,3. Dividido por 20 menos 0. Não, 0 menos 20. Eu posso colocar assim, ó. Final menos inicial? Posso. Poderia colocar então assim, ó. Quer ver? Ficaria acho que melhor para vocês, inclusive, ó. 0,3 menos 1, para ser bem preciso. 20 menos 0. Final menos inicial, que é o mais correto. Aqui, gente, só ocorre um detalhe, que é interessante. O CO, tá vendo que ele está esse 4 multiplicando pela quantidade? Ele vai variar na concentração, ou seja, vai variar no tempo. Então, este tempo eu vou ter que fazer vezes 4. Por que vezes 4, professor? Porque o CO está o 4 no coeficiente. Então, às vezes a equação não está balanceada, tem que balancear para multiplicar. Tem que tomar muito cuidado com isso.
0,3 menos 1 vai dar 0,7. 20 menos 0, 20. Vai dar 0,7 dividido por 80. Aqui vai ser menos 0,7, aqui vai ser menos. 0,7 dividido por 80. Dá 0,087. Tudo bem? Aqui vai ser mol litro minuto. Tá bom? Mais um exemplinho aqui, ó, de 10 a 30 minutos. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó. V igual 10 a 30. A gente vai pegar aqui e aqui, ó. Então vai ficar 0,2 menos 0,6. Aqui é negativo, né? Dividido pelo tempo. 30 menos 10. Vezes 4. Por que vezes 4? Por causa do 4 da reação. Então 0,2 menos 0,6 vai dar 0,4. 30 menos 10, 20. 20 vezes 4, 120. Ok? 30 menos 10, 20. 20 vezes 4, desculpe. 30 menos 20. 30 menos 10, 20. 20 vezes 4, 80. Negativo aqui. 0,4 dividido por 80 vai dar 0,005 mol litro minuto. Ok, gente? Então esses são detalhes de uma reação. Vamos supor que fosse uma reação do tipo assim, ó. 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. E eu desse lá, ó, que a velocidade, que a reação é assim. Eu tenho a massa de gramas de O2 e o tempo em segundos. Então vai ter 0, 30, 60, 90. Vamos supor que fosse 100, 80, 50, 28. E eu quero saber qual é o tempo da reação de 0 a 1 minuto. Entenderam a problemática? Então eu dei a reação e dei a tabelinha com a massa. Então aqui, ó, olha só, de 0 a 1 minuto. Eu não sei. Então vai ser velocidade é igual a variação da massa pelo tempo. Né? Então, quanto que variou a massa? Vou pegar de 0 a 1 minuto. Ó. 1 minuto é 60 segundos. Então, vou pegar aqui e aqui. Vai ser, ó, 50 menos 100 dividido por 60 menos 0. Ele não precisa ser necessariamente em minutos. Eu vou colocar em segundos aqui. Se ele pedisse em minutos, exatamente em minutos, eu converteria aqui também, tá bom? Então, até poderia aqui, ó. Vou converter, até para ficar mais fácil. 1 minuto, né? 60 dividido por 60 vai dar 1 minuto. Mas não precisaria ser. 50 menos 100 vai dar menos 50. 1 menos 0, 1. Menos 50 dividido por 1, menos 50 gramas por segundo. Daí detalhe, gente. Primeira observação que vocês têm que ter esse tipo de problema. Por que deu negativo? Aqui, aqui e aqui. Porque o que está antes da flecha está diminuindo. São reagentes. Se ele fosse depois da flecha, seria positivo. E eu posso fazer as contas, tudo, que nem aqui, por exemplo. 1 menos 0,3 dividido por 20 menos 0 vezes 4. E daí só no final colocar o sinal de menos? Pode, não vou me incomodar com isso. Só que daí a regra diz final menos inicial para aparecer já o sinal de menos. Fiz lá no início, eu estava fazendo trocado para ficar mais simples, mas já que essa aula fica gravada, vamos fazer bem preciso
como deve ser. Então, final menos inicial. Mas não vou me importar se você coloca o sinal físico que se diz. Que o que está antes da flecha fica negativo. O que está depois da flecha é positivo. Aqui também um detalhe que apareceu. Por que aqui eu não multipliquei por 4? Porque o 4 que aparecia aqui, ó, é por causa daqui ser 4. Quando você pega, que nem aqui, ó, o O2, que número que tem na frente? 1. Se eu colocasse a massa de H2, eu tinha que colocar aqui 2 vezes 1 menos 0. Resolve a conta de menos e depois multiplica. Ok, gente? Então são detalhes da equação da velocidade. Agora, vamos continuando com o conteúdinho bonito, gostoso. Olha só, eu vou pegar e vou resolver lá no canto próximo, que é o exemplo 4. Da Mackenzie lá, olha só. A reação coloca lá 2A mais B formando C mais D. Apresenta o seguinte mecanismo. A mais B formando X, a etapa lenta. E A mais B formando C mais D, que é a etapa rápida. Tá bom? Tá bom? X mais B formando C mais D, que é a reação rápida. Ela diz o seguinte. Se nós tivermos ali, gente, etapa lenta e etapa rápida, não importa a etapa rápida, porque ela passa rápido. O que vai importar para nós é a etapa lenta. Então, a etapa lenta é A mais B formando X. Então, você poderia perguntar para mim, professor, mas ali não diz se é gasoso ou aquoso. Quando ele não diz, a gente não pode desconsiderar, porque ele subentende-se que tudo será considerado, tá bom? Então você não pode desconsiderar nada, você supõe que esse aqui é gasoso ou aquoso. O que está depois da flecha a gente corta, e vai ficar V igual a K vezes A vezes B, né? Lembra da equação da velocidade, vídeo aula passada? Então A vezes B. Pois B, daí ele diz o seguinte, sabendo-se que a constante de velocidade é aproximadamente igual a 2 vezes 10 elevado a menos e 2 elevado a 3. Então a constante de velocidade é 2 vezes 10 elevado a 3. E daí as concentrações de A e B são 6 vezes 10 a menos 8 e 2 vezes 10 a menos 8. 6 vezes 10 elevado a menos 8 e 2 vezes 10 elevado a menos 8. Ele pede qual é o valor da velocidade. Tá bom? Então ele diz que o A vale 6 vezes 10 menos 8, o B vale 2 vezes 10 menos 8 e o K vale 2 vezes 10 a terceira. Tá bom? 2000. Essa conta aí, gente, ela é só multiplicação. Então o complicado estava que eu coloquei uma base de 10 para complicar aqui para vocês no exemplo. Mas pode ser tranquilamente um número inteiro. Poderia ser 2, 6 e 2. Então o que você faria? 2 vezes 6 vezes 2. Não se assustem com a base de 10. Como que eu resolvo com base de 10 esse exercício e outros exercícios que surgem? Ó, 2 vezes 6 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Vezes 10 elevado. Somam seus expoentes da base de 10. Menos 8 com menos 8, menos 16. Com mais 3, menos 13. Aqui seria mol, litro, minuto. Deixa eu ver se é minuto ou é segundo ali. Mol, litro, segundos. Bom? Se eu quisesse melhorar isso aqui, poderia 2,4 vezes 10 elevado a menos 12. Ficando bem na notação científica. Poderia. Mas entendeu o que eu fiz aqui? Ó? 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 10 elevado. 3 menos 8, menos 8, menos 13. Só isso, gente. Tá bom? Só multiplicar ali. Tem exercício que ele pede o K. Ele dá o V e pede o K. É o mesmo jeito de resolver. Então isso aqui é uma outra forma de determinar a equação do cálculo da velocidade. Então eu posso ter a tabelinha, que informa a variação da massa, do número de mols ou da concentração com o tempo, e dele pede para calcular. Ou eu posso dar a equação da velocidade, a reação,
E os valores para substituir, você constrói a equação da velocidade e substitui. Poderia ser também aqui 2A. Poderia. Ficaria A elevado a 2. Sim, tomem cuidado, né? Às vezes, o que tem ali no exercício é para você calcular. Pode ser que surjam ali, às vezes, algum probleminha. Vamos supor assim, vou pegar mais um então para ajudar vocês aqui, ó. Vamos supor que fosse assim, a reação, ó, 3A mais B, formando C. Que vamos fazer assim, ó, que a velocidade vale 6 mol litro segundo. Eu quero saber o valor do K, da constante de velocidade. Se a concentração do A é igual a 1 e a concentração do B é 3. Qual que é o primeiro passo? Fazer a equação da velocidade. Então vai ficar V igual a K vezes A elevado a 3 vezes B. O V eu tenho? Tem 6. O K eu tenho? Não. O A eu tenho? Tem 1 elevado a 3. O B eu tenho? 3. Então, resolvo primeiro a base de 10, né? Aí eu exponho, desculpa, 1 elevado a 3, 1. 1 vezes 3, 3. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 6 dividido por 3 é igual a K. K igual a 2 litro segundo, aqui eu coloquei litro segundo mol. Ok, gente? Então é alguns detalhes que vocês têm que tomar cuidado dentro da resolução de... Isso aqui eu coloquei como um outro exemplo, tá bom? Separado desse daqui. Tá bom, gente? Então esse daí era outra videoaula de cálculo de velocidade, tá bom? Agora vamos para a última etapa daqui a pouco. Abraço, até mais!